Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde a tragédia Édipo Rei de Sófocles, muitas histórias eram contadas acerca de investigações criminais, suspense e por aí vai. Bom, no século XIX, na literatura estadunidense, surgiu um escritor chamado Edgar Allan Poe, que escreveu Os Crimes da Rua Morgue, O Mistério de Mary Roguet, A Carta Furtada, O Escaravelho de Ouro. E nessas histórias, a presença do detetive Sir Auguste Dupin era sempre marcante, sempre decisiva. Era ele quem decifrava, né, os enigmas, os mistérios e solucionava os crimes. Pois bem, muito influenciado pelo Poe, o escritor Sir Arthur Conan Doyle cria o grande Sherlock Holmes. Esse é famoso, né? Pois bem, com o seu Sherlock Holmes e o Poe com o seu Auguste Dupin, né? Esses dois escritores, Sir Arthur Conan Doyle e Edgar Allan Poe, respectivamente, influenciaram também Agatha Christie, que criou seu Hercule Poirot. Pois bem, nós vamos falar agora de um trecho, né, do Sir Arthur Conan Doyle, em que ele conta a história, né, da última batalha, né, entre o Sherlock Holmes e o seu arqui-inimigo, o professor Moriarty. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, certo? É importante vocês entenderem que as histórias são sempre na perspectiva do Watson, tá? Então vamos lá. Mas estava destinado que eu deveria ter, depois de tudo, uma última palavra de saudação de meu amigo e camarada. Eu disse que o bastão de alpinista dele estava apoiado contra uma rocha que se projetava no caminho. Em cima desse bloco, algo luminoso atraiu meu olhar e, cobrindo os olhos com a mão, descobri que vinha da cigarreira prateada que ele carregava. Ao levantá-la, um pequeno retângulo de papel, sobre o qual ela estava, caiu tremulando no chão. Desdobrando-o, achei 3 páginas rasgadas do seu livro de notas, as quais se dirigiam a mim. Eram características do homem cujo rumo era preciso e a escrita fina e clara, como se tivessem sido escritas em seu escritório. Aí vem a carta. Meu querido Watson, dizia, escrevo estas poucas linhas por cortesia do Sr. Moriarty, que me deixou escolher o momento para a discussão final das questões pendentes entre nós. Ele me fez um esboço dos métodos pelos quais evitou a polícia inglesa e manteve-se informado de nossos movimentos. Tais métodos confirmam certamente a alta opinião que eu tinha formado das habilidades dele. Fico contente de pensar que livrarei a sociedade de sua presença, entretanto temo que será às custas do que trará dor a meus amigos e, especialmente, meu caro Watson, a você. Eu já havia lhe explicado, porém, que minha carreira tinha chegado ao ápice e que nenhum possível final estaria mais a meu gosto do que este. E, na realidade, se me permite fazer uma confissão completa, eu estava totalmente convencido de que a carta de Meiringen era falsa. E, se lhe permiti partir, foi persuadido de que algo desse tipo se seguiria. Diga ao inspetor Patterson que os documentos de que ele precisa para condenar a quadrilha estão na repartição M da escrivaninha em um envelope azul com a inscrição Moriarty. Fiz toda a disposição de minhas propriedades antes de deixar a Inglaterra e passei-a para meu irmão Mycroft. Dê minhas saudações à senhora Watson e acredite em mim, para sempre, querido companheiro, muito sinceramente, Sherlock Holmes. Algumas palavras bastam para contar o pouco que resta. O exame dos peritos deixa pouca dúvida de que uma luta entre os dois homens terminou como não podia deixar de ser, na queda deles presos nos braços um do outro. Qualquer tentativa de recuperar os corpos estava absolutamente condenada. E lá, muito abaixo, naquele terrível caldeirão de água e espuma,
repousarão por todo o sempre o criminoso mais perigoso e o campeão da lei de sua época. O jovem mensageiro nunca mais foi achado, e não há nenhuma dúvida de que ele era um dos numerosos agentes que Moriarty mantinha em seu serviço. Quanto à quadrilha, ainda hoje deve estar na memória do público o quanto as evidências que Holmes tinha acumulado expunham totalmente a sua organização e como pesava sobre eles a mão do homem morto. Do seu terrível chefe, poucos detalhes se conseguiram durante o processo, e se foi agora compelido a deixar em depoimento claro de sua carreira, foi devido a esses paladinos imprudentes que tentaram limpar sua memória atacando aquele que sempre vou considerar o melhor e o mais sábio homem que alguma vez conheci. Esse trecho trata do momento em que, numa luta, né, com o professor Moriarty, tanto Sherlock Holmes quanto o professor Moriarty caem numa cachoeira imensa, né? Tem até essa cena no filme e tal. Bom, minha gente, recomendo a vocês que leiam sempre Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Essas leituras vão puxar vocês para outras leituras. Por exemplo, vocês podem chegar também numa Patricia Highsmith, que também é muito interessante. Agora, vamos falar um pouco sobre a amizade de Sherlock Holmes e Watson, né? Quer dizer, eles sempre foram companheiros, né? Um acabava completando o outro em suas ações, né? Agora, o que é amizade? Muita gente fala assim, os amigos, né? Os bons amigos são aqueles que estão com a gente nos momentos difíceis. Gente, olha, nos momentos difíceis, né? É muito fácil, muitas vezes, né? Principalmente quando você está bem, você estar perto de alguém nos momentos difíceis para ajudar, né? Assim, né? Quando a gente está bem e vê uma pessoa num momento difícil e a gente tem um bom coração, a gente está lá, né? Tranquilo. Mas eu acho que a amizade, ela é um pouco mais profunda, né? O grande amigo de verdade é aquele que não está com você só nos momentos difíceis, mas principalmente aquele que suporta os seus bons momentos, aquele que suporta a sua felicidade, aquele que fica bem quando você está feliz. Esse sim é um grande amigo, né? Porque ele está bem com a sua felicidade, ele está firme ali com você quando você está triste, quando você está magoado, quando você está passando por trabalhos, né, dificuldades, e ele está ali com você, bom amigo. Mas e quando você estiver bem, muito bem mesmo, certo? Quando você estiver assim, vitorioso, glorioso, certo? Exultante de felicidade, de alegria, próspero, né? Aquele amigo que sempre esteve com você, né? Em momentos difíceis, se ele continua com você e bem e feliz por você, né? Porque ele viu você passando por momentos difíceis e agora ele está vendo você feliz, sim, esse é um bom amigo, né? E amigo também não precisa ficar agarrado na gente que nem rêmora na barriga do tubarão, não, né, gente? Amigo de verdade é aquele amigo que é sempre amigo, pouco importa o tempo, né? Você pode ficar 10 anos sem ver o cara, ou né, a sua amiga, no caso, as mulheres aí, pode ficar 10 anos sem ver a pessoa, certo? Que quando você reencontra, parece que foi ontem o último encontro, né, dos dois, certo? Então, vamos refletir sobre isso, certo? E amizade igual Watson e Sherlock Holmes, né, é bem interessante. Imagina uma amizade assim? Pois é, gente, cheia de aventuras, né? Tem muita amizade cheia de aventuras, porque amigo é sinônimo de quem tem muita história para contar, né? Dele e da gente. Pessoal, um grande abraço para vocês, tudo de bom, viu? E, já que vocês são meus amigos, segue lá, dá uma curtida, faz um comentário bacana, né? Poxa, até mais!